Então vamos lá, Gui, bom dia para você. Conta pra gente então. A Câmara aprovou ontem, né, a reforma tributária em primeiro turno. Foram 382 votos a favor e 118 contra. É uma proposta de emenda à Constituição, PEC, precisa ainda ser analisada em 2 etapas, né? Mas conta pra gente os detalhes então e quem é que de fato saiu vitorioso dessa votação. Olha, isso é uma disputa inglória, eu diria, porque me lembro da mesma discussão quando foi aprovada a reforma da Previdência. Quem ganhou ali foi o governo Bolsonaro, foi o Rodrigo Maia, né, que pegou a reforma pelo braço e carregou. Agora é mais ou menos a mesma coisa. Quem foi que levou? Foi o Lula? Foi o Haddad? Foi o Arthur Lira? Mas eu digo que ela é inglória porque é o seguinte, em momento nenhum, nos próximos anos, quando alguém falar o Brasil, depois de 30 anos negociando a reforma tributária, conseguiu aprovar em 2023, vai virar e vai falar, não, o presidente da Câmara naquele momento era Arthur Lira. Não existe. Foi no governo Lula. Foi uma aprovação do governo Lula. Foi o governo Lula que criou a Secretaria de Reforma Tributária dentro do Ministério da Fazenda e conseguiu aprovar. Porque o Arthur Lira era o presidente da Câmara no governo Bolsonaro também. E a reforma tributária não foi aprovada. Então, é um mérito principalmente do governo Lula, queira o Arthur Lira ou não. Ontem o Ricardo Barros, que foi líder do governo Bolsonaro, é deputado federal, atualmente secretário no Paraná, tuitou à noite, parabéns Arthur Lira, parabéns aos deputados, parabéns aos governadores, parabéns aos prefeitos e ao governo federal em último lugar. Quer dizer, os adversários do governo podem querer fazer com que não tenha sido uma vitória do Lula, mas não tem como, é brigar com a realidade. O Haddad se empenhou muito pela aprovação da reforma, é claro que o Arthur Lira foi fundamental, não nos enganemos que não foi. O Arthur Lira quis aprovar a reforma, trabalhou por isso, foi na Câmara o grande articulador ali, e a reforma foi aprovada por uma maioria bastante confortável. E uma maioria que impõe algumas derrotas, Vivi, porque quando a gente vê no detalhamento dos partidos, a gente vê que a reforma teve a votação, por exemplo, de quase todo mundo do Republicanos, que é um partido que se diz independente, mas que na grande maioria dos casos ele é oposição ao governo Lula. Teve 20 votos, um quinto da bancada do PL, partido do Bolsonaro, embora o próprio Bolsonaro tenha orientado os deputados a votar contra. Teve o apoio do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que nos últimos dias recuou e passou a apoiar a reforma tributária totalmente. Ele era a favor, sim, da iniciativa, mas ele tinha alguns pontos que discordava, dos quais ele recuou nos últimos dias. A revelia do Bolsonaro, vamos falar sobre isso hoje aqui, porque ontem foi um dia pesado nesse aspecto. Aliás, a gente tem muita coisa para falar, né? Porque ontem foi um dia de notícia em Brasília, teve vitória do Arthur Lira com a suspensão do inquérito da robótica no STF, pelo grandíssimo me fugiu a palavra, com quem eles sempre podem contar, sim, Gilmar Mendes, né? Teve também a quase demissão da Daniela Carneiro, que deve se concretizar hoje. Enfim, tem muito tema para a gente falar. Não, o Guilherme agora fez aquela lapada, que é o que a gente chama em televisão. Ele já deu aquela adiantada em tantos assuntos que a gente vai falar hoje. Mas é para deixar a audiência nervosa. Isso, entendeu? Não, mas é isso que eu ia falar. Mandou bem pra caramba, gostei disso. Deu um panorama inteiro. Já deu. Então fica aí com a gente, então, que a coisa tá quente por aqui. Vou até aproveitar a lapada do Guilherme para chamar de novo os vídeos da audiência. Vocês viram aí que os temas são quentíssimos hoje. Então manda aí o seu vídeo pra gente. O telefone vai pingar na sua tela enquanto eu procuro aqui, achei, é o 11 94172 8439, a gente aguarda o seu vídeo. Mas eu queria te ouvir também, Chico, falar sobre esse primeiro tema que a gente trouxe aqui, que foi essa noite, essa madrugada, a reforma a votação da reforma. É uma baita vitória do governo Lula, né? Para a história vai ficar isso, como o Guilherme falou, com
ali no rodapé, colaboraram. Arthur Lira, até o PL, Tarcísio, vai estar todo mundo ali no rodapé da história. Mas o que vai ficar é uma reforma, a história de uma reforma tributária aprovada depois de 30 anos de tentativas. Né? No livro ali, o título vai ser esse, a manchete para a história vai ser essa. Ninguém vai ficar... Esse varejo desaparece, né? Esse varejo de saber o quanto o Arthur Lira se empenhou ou não, o quanto Tarcísio se empenhou ou não. Essa intriga fica essa semana, rende para a gente aqui um bocado ainda, mas para a história vai ficar uma grande vitória do governo Lula, um trabalho de articulação importantíssimo do Haddad, né? Estava ali em todo momento, e um trabalho maior ainda de saber, eu acho que há um aspecto aí que é muito importante, não é a reforma dos sonhos, não é a reforma das nossas vidas, não é a reforma tributária da esquerda brasileira que passou a vida sonhando com isso. Não, mas é uma reforma aprovada, possível, com pontos importantes. Você pega hoje, acorda, está lá o Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo no próximo ano, listando os 9 pontos populares importantes da reforma. Sabe? Então, é essa reforma que vai ser registrada na história. E aí, assim, foi um dia tenso também, né? Principalmente na oposição. O clima não estava nada bom, pelo que a gente viu entre o ex-presidente e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, claro, né? Porque o Bolsonaro não queria que ele apoiasse a reforma, obviamente, né? E aí rolou uma reunião no PL, os dois se estranharam e tal. A gente tem esse vídeo, vamos dar uma olhada nesse vídeo, depois a gente comenta aqui. Câmara, começa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? A esquerda. Nós vamos ficar do lado da esquerda, não tem voto. Gente, a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Eu estou tentando explicar. Deixa eu tentar explicar, por favor. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Só vou pedir uma gentileza ao pessoal que está filmando aí, gente. Não façam isso, não é interna nossa. Obrigado. Não façam sim, podem filmar, gente, pra gente ter uma momento delicioso. Façam. Continuem fazendo, por favor. Pelo amor de Deus. Não, seria impossível não ter um celular ali filmando um momento importante desse, né? Eu tenho tanta coisa para falar desse vídeo, gente, que vai do figurino do Marcos Pontes até essa discussão de Bolsonaro com o Tarcísio. Mas deixa o Guilherme falar primeiro, porque a gente aqui, hoje a gente está pegando mas ficha. Esse corte da câmera do Bolsonaro até o astronauta, eu acho que aí está a linha da história. Não né? é? Eu também acho. O Thiago, nosso stylist aqui, ficou horrorizado. Gente, pode contratar o Thiago que a gente não vai ver esse tipo de coisa mais ali, não. É que roupa ridícula. Mas vamos focar. Vamos lá, Guilherme. Na roupa eu não percebi, a roupa eu não. Pô, tirou eu não foco, tinha olhado. A hora que foi a gente olhou aqui. Agora eu vi. Olha isso, gente. Não, mas né? é porque é mês de festa junina, gente. É mês de festa junina. Entendi, tá explicado. Isso, ele dali ele iria pra uma festa junina, entendeu? Já que é mês da festa junina, podia ir todo mundo pra cadeia, né?
Não, aqui, para mim, a melhor coisa do... Eu jorrei um monte de fatos de ontem, né? Para mim, mais do que a reforma tributária, o fato mais divertido de ontem foi essa cortada do... Essa foi uma das cortadas do Bolsonaro, que tem uma outra, quando ele pega e fala assim, com todo respeito, desculpa, mas o Tarcísio não tem experiência política, né? Mas foi ele que E aí- escolheu para ser governador de São Paulo? E aí? E aí, exatamente. E aí ele vira e depois ele cruza os braços. Se o PL tiver unido, não aprova nada. Bom, ele não viu, ele não esperava provavelmente a votação que seria. Porque se os 20 do PL não tivessem votado, teria sido aprovado do mesmo jeito. Da mesmíssima maneira. 348 tira 20, fica 328. O ex-presidente está com algum problema de matemática, então, né? Fala de novo aí quantos votos foram. 20 de 99 Tinha quórum- votos só do PL. Pois é. Tinha quórum constitucional do mesmo jeito se não tivesse os votos do PL. Sim. Agora, o que essa cena mostra sobre 2026? Imaginem uma campanha presidencial do Bolsonaro tendo que aceitar um protagonismo do Tarcísio. Porque o que essa cena é? A cena é o seguinte, é um inelegível, sem direitos políticos, que tem ainda uma ascensão muito maior do que a do Tarcísio sobre o eleitorado dele e sobre os deputados que ele elegeu, não foi o Tarcísio que elegeu. Quem elegeu 99 deputados foi a força política do Bolsonaro, eleitoral Sim. do Bolsonaro. Sim. E do lado, o cara que tem a caneta na mão. Né? Porque agora não é o Bolsonaro quem tem caneta na mão. Quem tem a caneta do segundo maior PIB do país, depois do PIB do país, né, é o Tarcísio. Então, assim, a bancada de São Paulo, do PL, que eu suponho que seja maior do PL, ela vai ser obediente ao Bolsonaro, que fez com que ele chegasse até ali, ou vai ser obediente ao governador de São Paulo, que é que dá que atende a eles localmente e vai ajudá-los na eleição localmente e por aí vai. É muito complexo isso. Isso mostra como essa coisa do Tarcísio, seu nome, é complexa. O Bolsonaro ainda tem, pode mudar até 2026, mas ele ainda tem uma ascendência muito maior sobre as pessoas que os cercam do que o Tarcísio. E o Bolsonaro não sabe lidar com o protagonismo do Tarcísio. Está provado. A cena de ontem mostrou. Essa cena mostrou. Ele não sabe lidar com o protagonismo do Tarcísio. Então, isso vai dar muita confusão. Me corrija se eu estiver errado aqui vocês. Também não pode ser uma jogada? Porque, veja só, essa semana, com tanta coisa importante acontecendo, falamos muito de Tarcísio. A mídia toda falou muito de Tarcísio. E a gente sabe que Tarcísio é muito que provavelmente um dos nomes que o Bolsonaro pode apoiar como presidente. Será que também não é uma maneira de testar o nome do Tarcísio, trazê-lo tanto assim para a evidência? Olha, pode ser, Vivi, acho que poder pode, mas eu não acho que eles tenham esse nível de profissionalismo, não. Eu acho que ali tem uma bateção de cabeça maior mesmo. O Tarcísio, ele tem uma maleabilidade, vamos lembrar que ele chefiou o DENIT no governo Dilma, entendeu? Ele tem uma flexibilidade política. Você vê o governo que ele está fazendo em São Paulo, a composição, né? Um dos homens fortes do governo dele é o Kassab, né? Ele tem uma flexibilidade que não é a flexibilidade do Bolsonaro. Então isso é um choque realmente. O Tarcísio se valeu dessa popularidade do Bolsonaro, mas ontem ele mostrou que ele pode ter vida própria. Tá aí, entendeu? Agora vamos ver no decorrer dos próximos meses, também à medida que os efeitos da inelegibilidade vão caindo sobre o Bolsonaro, novas notícias trazidas pela Polícia Federal e pelo Alexandre de Moraes vão bater a porta do Bolsonaro. O que vai acontecer com a popularidade dele? E o Tarcísio vai seguir lá, de novo, com a caneta do segundo PIB do país na mão. Mas deixa eu perguntar uma coisa para o Chico e para o Guilherme sobre isso.
Tem muita gente achando que o Tarcísio está mirando no Bolsonaro, né? Mas não corre o risco dele acabar sendo Joyce Hasselman, assim? Porque ontem a gente viu a reação do bolsonarismo, né? Já virou Tarcísio comunista na Austrália, já tá, né? Já tá sendo chamado de comunista pelos outros. Vocês me perdoem pela minha péssima imitação de Jair Bolsonaro. Mas ele corre o risco de virar a Joyce Hasselman, né? A Joyce se afastou do bolsonarismo e teve uma derrota retumbante na nossa tentativa de reeleição. Esse é um risco que o Tarcísio corre também, né, Chico? De se afastar do bolsonarismo e perder os votos dessa ala mais radical, né? Boa, não, essa é uma boa reflexão. Até que ponto o Tarcísio vai conseguir um equilíbrio para ser ele, o próprio Tarcísio, e não perder a base, a massa bolsonarista. O Bolsonaro tem voto, o Bolsonaro elegeu o Tarcísio. Então, exige um equilíbrio muito... É um grande exercício. Conseguir manter o bolsonarismo do interior de São Paulo e correndo, caminhando mais para o centro, caminhando ali para ser mais a cara do Kassab. Isso é muito difícil, porque Kassab tem liderança no Congresso, é bom em articulação, mas Kassab não tem massa em São Paulo. Kassab não tem o voto que o bolsonarismo tem. Então, vai exigir um grande equilíbrio, vai ter também um teste de paciência. O Bolsonaro, até quando o Bolsonaro vai aguentar também ser exibido em público, perdendo para a caneta do Tarcísio? Será que vai romper ao longo dessa história ou vai aguentar esse drama até a próxima eleição? É um jogo muito difícil. Mas ontem tem uma coisa que fica muito patente, Bolsonaro não se apresenta, não vingou como líder de oposição, pelo menos em referência a questões do Congresso, como o bolsonarismo cantou até agora. Ele é muito derrotado. Quando ele bota a cara como agente da votação de ontem e o próprio PL vai para o outro lado, ele perde muito. Assim, foi um teste de péssima qualidade para o Bolsonaro ontem em relação ao Congresso. Pode continuar com a mesma base, com os mesmos votos, mas como líder de oposição, com influência no Congresso, foi uma derrota espetacular. Gui. Então, a gente está sem seu áudio, acho que você fechou. Eu concordo, as fotos que a gente mostrou agora são mais ou menos o que deve ter sido o dia dele ontem. Foi um dia bem, bem ruim. Menos de uma semana, aliás, menos de uma semana, né? A inelegibilidade foi na sexta. Menos de uma semana depois da condenação no TSE, ele teve uma outra baita derrota. Se ontem o Bolsonaro tivesse conseguido articular e convencido se o Republicanos tivesse todo votado contra a reforma, aí talvez eu acho, fazer a conta aqui, mas eu acho que aí talvez ela não tivesse passado realmente. Então, se tivesse todo o PL, todo o Republicanos não votado contra a reforma tributária, aí talvez realmente o governo Lula tivesse perdido. Se o Bolsonaro tivesse conseguido fazer isso, caramba, aí seria um feito. Aí você fala assim, esse cara aí, ele mesmo inelegível, ele é o cara. Sim. Mas ele fez a estridência que fez, teve o principal aliado político dele dizendo não vou fazer, vou apoiar, que teve aí porque isso aí para o Tarcísio é uma coisa muito difícil. Você passar por um negócio desse aí como ele passou, é um negócio difícil, mas o cara foi lá, fez, segurou, manteve. Ele poderia, depois dessa conversa aí, ter saído dali, ter ligado para o Haddad e falar, no meu campo político não dá, eu vou ser metralhado, não vou apoiar. Vou dar uma declaração agora dizendo que eu voltei atrás. Não, ele manteve. Então, para o Bolsonaro, isso tudo é muito ruim. Isso chama o seguinte, não é o que o café está esfriando, é o café está gelado. Agora é ice coffee que ele vai tomar, entendeu? Não é mais café.